Olá, pessoal! No gambito de hoje, nós veremos uma linha dentro da abertura hatch ou Zukertort. A abertura hatch é conhecida como uma abertura ultramoderna que foi concebida pelo grande Ricardo Hatch. Inclusive tem uma famosa partida dele contra a Capablanca que ele inaugurou essa nova escola do hipermodernismo, no qual consiste em ter acesso ao centro não com peões, mas com peças. Por isso, a partida inicia-se com cavalo F3. Bom, o gambito que nós veremos hoje pode ser considerado insano. É conhecido como Hairstrom Gambit, ou Gambito Hairstrom, que é o seguinte: NF3, a partida hatch, no qual o branco tenta jogar uma coisa tranquila, desenvolver as peças, através de um ataque índio do rei, pode ser com G3, bispo G2, roque grande, D3, e seguir, ou mesmo com abertura hatch, depois C4, D3, B3, e não atacando o centro de imediato. Mas o preto tem outras ideias para essa variante. D4, G5. Aí está o Hairstrom Gambit. Simplesmente sacrifica o peão lateral para tentar colocar peões no centro. Então, segue-se cavalo G5. D5 pode, que é a linha mais normal, D6, E6, C4, seria o gambito da dama também, poderia ser jogado. Bom, depois de G5, cavalo por G5, E5. O preto propõe controlar o centro do método antigo, do método normal, digamos assim, com peões. Vejam que a dama de D8 ataca o cavalo de G5 e também joga-se o peão para E5, tentando dominar o centro, dando liberdade para o bispo. E nessa variante também o preto vai utilizar a coluna G semi-aberta para sua torre. Bom, depois de E5, D3. Estamos falando de uma partida minha que eu joguei num Blitz, num torneio online recentemente, no torneio do Flat, contra um amigo de Campinas, o Haroldo. Bom, depois de D3, pode ser jogado também D4, mas aí seguiria-se bispo E7, cavalo F3, as máquinas preferem cavalo H3, mas é esquisito, isso é D4, cavalo F4 com um jogo pouco claro. Bom, depois de D4, E4, depois cavalo F3, E4, cavalo D2, D5. As máquinas falam que essa posição é melhor para o branco, mas as máquinas são materialistas. Mas dá para notar nitidamente que dá para se jogar com o negro. O negro está bem desenvolvido, com tanto o bispo de C8, como a dama, o cavalo, todas as peças livres, as peças menores bem livres. Então, vale a pena tentar esse gambito. Mas também pode ser considerado um gambito insano. É por conta e risco de cada um. Bom, depois de NG5, a partida seguiu E5, D3, defendendo o cavalo, bispo E7. Jogando bem tranquilo, desenvolvendo as peças e renovando a ameaça sobre o ponto G5. NF3, voltando, cavalo C6, tranquilo, desenvolvendo as peças, defendendo o centro. E vejam que nesse exato momento o negro tem duas peças desenvolvidas contra tão somente uma do branco. E4, tentando jogar pelo centro também, cavalo F6. Agora nós temos três peças desenvolvidas contra só uma. Cavalo C3. As máquinas dizem que C4 seria mais correto para evitar o D5 que eu jogo logo em seguida. Bispo C5 com um jogo bem complexo. Bom, depois de cavalo F6, o branco jogou cavalo C3, mas um lance bem humano, venhamos e convenhamos. D5. E aí está. O negro agora tenta se apoderar do centro com peões e peças, e mesmo tendo um peão a menos. E por D5, cavalo por D5, e agora vamos fazer um balanço dessa posição. O negro tem três peças desenvolvidas, quanto estão somente duas.
controla o centro com peões e peças e tem à sua disposição a coluna G semiaberta para uma torre agir. Cavalo D5, bispo D2, bispo G4, desenvolvendo peças, tranquilo, colocando as peças nos seus melhores lugares. Bispo E2. Um lance duvidoso, a máquina considera como duvidoso. H3 seria melhor, porque H3, bispo E6, G3 seria o que a máquina sugeria. Eu prefiro a posição do negro para jogar, pois agora pode-se jogar dama D7, roque grande e de torre de H G8 com pressão na posição branca. Bom, depois de D5, cavalo para D5, bispo D2, bispo G4, bispo E2. Um lance também bem humano, tranquilo. Torre G8. Vejam que agora as peças negras é bem harmônico o desenvolvimento das peças negras. Simplesmente agora eu coloco a torre para jogar também e ela, numa possível retirada do bispo de G4, vai atacar o ponto G2. E claro, se o branco rocar menor, possivelmente a iniciativa do preto pode ficar séria na ala do rei. H3, bispo E6. E agora está o ponto G2 sendo atacado, G3. Defendendo o ponto G2, mas esburacando muito sua ala do rei. Vejam que agora as casas brancas em torno do rei estão todas debilitadas. Dama D7. Desenvolvendo naturalmente e, claro, atacando o ponto H3 e já ameaçando o roque, completando o desenvolvimento. Com lances bem simples, eu assumi a iniciativa e tenho iniciativa nesse exato momento. Um lance simples de desenvolvimento. Cavalo D5, bispo D5. Mesmo agora com as máquinas, o preto agora está um pouquinho melhor, pois tem melhor desenvolvimento e mais harmônico o desenvolvimento negro. C4. Um lance duvidoso, pois deixa o peão de D3 atrasado numa coluna aberta. Bispo E6, H4. Defende em H3, mas atrasa o seu desenvolvimento. Bispo C3, as máquinas consideram que seria o melhor. Bispo C3, F6 e eu jogaria roque grande com o mesmo plano que eu tenho em mente na partida. Roque. Depois de H4, roque. Vejam que agora eu tenho um plano já bem nítido. Jogar bispo G4, tomar em F3 e tomar em D3. Então, eu tenho iniciativa. A partir desse lance, eu estou bem melhor na partida. Dama A4. A máquina considera como um erro grave esse. E diz que bispo C3 seria melhor. Bom, eu jogo também, de acordo com as máquinas, um lance duvidoso. Rei B8. Mas é um lance bem humano. E quanto a esse rei B8, eu tenho em mente uma pequena cilada. Essa partida é blitz, tá? É uma partida de... acho que de 3-2, se não me engano. E com isso, então, eu tiro a dama de D7 de um possível cheque. Por isso jogo o rei B8. E tenho um plano em mente de jogar cavalo D4 ganhando peça. E realmente o branco cai. Roque grande. E o impressionante, nessa posição o branco perde uma peça inteira. Vejam que o bispo de E2 está sem defesa. E isso sempre serve como tema tático. Sempre que uma peça está em defesa, você tem que ficar esperto, porque pode ser tema para algum tema tático. E é o que acontece. Cavalo D4. Esse lance ataca a dama de A4 e também o bispo de E2 com cheque. Esse é o X da questão. E o rei nem a dama dá para defender E2. Então, o branco vai perder uma peça. Dama por D7, cavalo E2 cheque, rei B1, bispo D7, rook de D1 e o erro fatal, o erro final do branco, do qual perde de imediato.
As máquinas dá, mas já está perdido aqui. Dá como melhor cavalo E5, bispo F5, e eu completamente ganho nessa posição também. Mas depois de torre de DE1, eu jogo o lance que faz o branco abandonar, bispo C6. Claro que agora não pode torre por E2, bispo C6, torre por E2, bispo F3. Eu ataco tanto a torre de E2 como o apoio de ETA1, e agora em vez de uma peça, o branco vai ficar perdendo uma torre inteira. Uma partida interessante do ponto de vista estratégico de um gambito. A partir de um gambito que eu sacrifico um peão lateral, eu consigo melhor desenvolvimento e com isso melhor partida. Então somente 20 lances contra cavalo F3 do branco, que é o lance preferido inclusive de um ex-campeão mundial do Kramnik, eu acho que é bem interessante. É um gambito interessante que dá para se tentar na prática. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Faça um comentário qualquer, isso me ajuda. Um abraço e até o próximo.